Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo criado para o curso de Desenvolvimento de Sistemas, a disciplina Lógica de Programação. Eu sou Johnny Ricardo e hoje iremos falar sobre a função range. Então, uma função bem utilizada dentro dos loops, né? Então, a função range retorna uma série numérica de intervalo enviado como argumento. Então, a série retornada é um objeto interável, tipo range. Os elementos contidos serão gerados sob demanda. Então, é uma função bem simples. Ela incrementa os valores. Então, a função range, ela tem os elementos de start, stop, step, né? Então, início, a parada e o intervalo onde faz a variação. Então, usando o range e o número, ele gera uma sequência de n números a partir do zero. Usando o range com três variáveis dentro, né, com três números dentro dele, a gente tem a variação de iniciar um número, dar uma parada no número e dizer qual é o intervalo dessa parada. Então vamos entender como é que funciona. Eu vou abrir aqui o Python em Shell para a gente entender a função do range. Então o range é uma ferramenta que ela é muito utilizada junto à instrução for. Então, bem como todas as situações em que estamos trabalhando com sequência numérica, né? Então, assim, quando chegarmos dentro do for, vamos ter a utilização do range bem mais fácil. Então, range, só para mostrar o funcionamento dela. Então, se eu colocar 10, olha o que ela me retorna. Ela vai me retornar o início e apenas o fim. Então, ela coloca uma variável, vai começar do 0, variando até o 10. Ah, mas como é que o range vai fazer uma contagem? Como é que o range dentro do for ele vai funcionar? Então, eu vou usar os comandos aqui simples dentro do Python, né? E só com range. Então, no caso agora, quando eu coloco 10, o que é que faltou? Faltou um parênteses no final. Então, só colocar o parênteses, ele vai contar de 0 até 9. Então, ele vai contar 10 números. Então, 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. Só para a gente, o comando novamente. Então, deixa eu botar aqui list, range, vamos colocar aqui 100, só para ver a leitura disso aí. Então, ó, ele faz a variação, faz a contagem até 99 números. Se eu usar, no caso, o range com start, stop, step, vamos testar aqui. Range, start, vamos colocar aqui o número 10. Vamos pedir para ele parar no 20 e o intervalo de 2 em 2. Será que ele vai funcionar? Ele vai mostrar o comando range. Então, para que eu utilize, para que eu apresente o meu comando, ou eu utilizo o list, ou eu poderia mandar imprimir. Agora, para imprimir aqui, ele vai imprimir apenas o valor. Mas vamos mostrar o list aqui para a gente entender como é que funciona. Dentro do PyCharm, a gente vai utilizar o comando print, que fica mais fácil a utilização. Então, list, range, início, fim e a interação de 2 em 2. Então, olha agora como fica legal. Faltou um parênteses no final. Então, 10, 12, 14, 16, 18. Ah, por que não contou o 20? Porque ele conta a partir do 10. Então, ele para no 20. Então, ele pega um número antes. Como o 19 não cai dentro da interação, então a gente entende o funcionamento dele. Então, vamos só botar um list de um range com início e com fim, sem as paradas, né? List, range, início e fim. Agora ele vai contar de 1 a 10. Anteriormente, ou de 1 a 11. Anteriormente ele contava, de 1 a 10. Anteriormente ele contava de 0 a 9. Olha agora o list. Faltou parênteses no final. Então ele conta até o 10. Conta do primeiro número até o 10, que é antes do número que você escolhe para parada. Então ele vai parar no 11. Então no 10 ele imprime até o 10. Então é um modo de se trabalhar usando o range. Outros modos, né? Só para você entender como é que funciona. Então, eu vou pegar um número de 0 a 10, números ímpares, né? Eu quero contar só os números ímpares. Então, 0 a 10, 3. Sim, faltou o que? O range, né? Eu estou botando list, mas não estou digitando range. Range, o list não entender nada, só ia listar aquilo ali. Opa. List, parênteses, range. Então, 0, 3, 6, 9.
Então ele está pulando de 2 em 3 em 3 números, aí não são números ímpares, né? Ele está pulando de 3 em 3 números. Então, como eu coloquei do 0, ele vai imprimir o primeiro número, mais 3 e mais 3. Lembrando que ele não vai imprimir o último número porque é onde vem a parada. Ah, mas eu posso fazer a contagem regressiva, ele está fazendo contagem progressiva. Eu posso fazer a contagem regressiva sem nenhum problema. Então o range funciona do mesmo jeito, né? Então vamos colocar aqui um intervalo inicial 0, né? Vai a parada, como eu quero que ele conte decrescente. Então vamos colocar menos 10 e menos 1. Fecho parênteses. E agora, ó, 0, menos 1, menos 2, até o menos 9. Então ele está começando do 0, indo até o menos 10. Lembrando, se eu colocar 1 aqui, vamos colocar só para a gente entender como é que funciona. Então, ó, o que é que vai acontecer no meu código? Opa, deixa eu só na pressa aqui. Elemento vazio. Por que vai aparecer um elemento vazio? Porque se eu tenho de 0 mais 1, ele não está variando de 0 a menos 10, está variando de 0 a 1. E 1 não existe, então o elemento vai ser vazio. Então vamos ter caso que o range também. Outro modo de se ver o elemento vazio, no range, é só colocar o 0 aqui dentro dele. Faltou um parênteses. Pronto, é elemento vazio, porque eu não vou contar nada. Se ele mandou o início, mas não mandou a parada, né? Não estou dizendo que ele vai sempre começar do 0, então ele vai ter números vazios. Outro modo de se ver também, trabalhando com list, né? List, range de 1 a 0. Elemento vazio também. Então são algumas características que a gente pode utilizar usando o range. A gente viu contagens progressivas, contagens regressivas. Ah, eu fiz a contagem regressiva aqui de 0 a menos 9. Vamos fazer o inverso, né? Vamos colocar de 10 até 0. Vamos pegar o inverso agora. List, range. Então, 10 até 0, o intervalo de menos 2. Então, 10, 8, 6, 4, 2. Lembra que o primeiro número ele conta, mas o último número ele não faz a contagem, onde ele vai parar, né? Só para a gente entender como é que funciona para fixar a parte do range, vamos entrar no Python. Então, é mais fácil trabalhar no Python, né? Vamos fazer a listagem disso aí. Então, mesma coisa, só que em vez de botar ali, lá eu listo automaticamente o comando vai direto. Então, para que eu faça dentro do Python, eu preciso imprimir, né? Fazer uma printagem disso aí. Então, print list range, deixa eu clicar aqui porque também range. Lembrando de não colocar números maiúsculos, senão dá problema. Vamos colocar um range de 10. Então, abri 1, 2, 3, fechei os 3. Vou dar um Enter aí e vou mandar executar, né? Só para a gente ver que funciona o comando do mesmo jeito. Então, ó, 0 até 9. O último número ele não faz a contagem. Só para a gente entender, eu vou dar um print aqui ó, também. Print range. Vamos fazer a contagem de quanto? De 200. Ele vai contar 200 números. E eu vou fazer o range para ver o que acontece usando o print direto, né? Então, vou mandar executar. Ele vai fazer a contagem e imprimir range 0 a 200. Lembra quando a gente usou lá no primeiro, colocou o valor direto, range 10, botou 0, ó, range 10, imprimiu de 0 a 10, só botou a entrada range 0 a 10. Então, funciona do mesmo jeito na execução. Posso também fazer o print, né? Range, fazer uma contagem de 0 a 100 com intervalo de 5 e 5. Então já está os parênteses aí, vamos mandar executar o print. Sim, faltou o list, né? Se eu botar o range aqui ele vai botar 0, vai dar vamos listar aí, list, abrir, fecho no final. Então vamos executar print range 0 a 10. O que é que faltou aqui, ó? Aqui ele entrou como ponto, que é para ser uma vírgula. A vantagem do Python, do PyCharm, ele mostra onde está executando o erro,
float, tá vendo? 10.5 ele entendeu como float. Então só executar novamente. Então agora ele vai fazer a contagem de 0 a 9. Ele não vai contar o 100, né, que é o último número. Vai imprimir range, intervalo de 0 a 200. E vai imprimir os valores de 5, de 0 até 95, intervalo de 5 em 5. Então pessoal, é só para entender como é que funciona o range. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Nosso próximo vídeo a gente vai ver o for. E vou tentar implementar o for com o range. A gente vai trabalhar o for utilizando o range para ser o gatilho de contagem dele.